Ok, pessoal, bom dia. Falando ao remanescente fiel aí, que permanece aqui, a nossa última mensagem. Então, antes de entrar nela, quero agradecer ao pastor Ronaldo, ao pastor James e aos demais responsáveis, os chefes aqui do evento, pelo convite, por trazer minha família, por nos proporcionar um tempo agradável aqui. Muito obrigado, viu? Então, por favor, agradeçam às igrejas, a liderança da igreja. E a todos vocês pelo carinho, pela maneira amável com que vocês nos receberam aqui. Então, meu agradecimento. Nós vamos ler um trecho pequeno hoje. Então, se você quiser já abrir a sua Bíblia, nós vamos ler só o finalzinho da vida do rei Ezequias. 2 Crônicas 32. Nós vamos voltar para Crônicas hoje. 2 Crônicas 32, versos 27 a 33. Mas antes de ler o texto, já vou dizer que hoje a gente vai falar menos do texto sagrado e um pouquinho mais de teologia bíblica. O que seria teologia bíblica? É aquela matéria do seminário onde os alunos aprendem a conectar a história toda com uma história específica. Então a gente vai fechar nossa série de palestras com uma perspectiva mais ampla daquilo que a gente tem visto de forma mais particular em Ezequias. Então, daqui a pouco a gente vai ler esse trecho final da vida de Ezequias, 2 Crônicas 32, 27 a 33. Mas antes, deixa eu só lembrar algumas coisas que a gente falou e acrescentar em cima do que a gente já disse, em caráter de revisão. Nós vimos palestras sobre... Posso tirar isso aqui daqui? Não teria para colocar assim. Nós vimos palestras baseadas no livro de Reis, Crônicas e Isaías, porque os três contam a história do rei Ezequias. E eu tentei mostrar que eles tinham perspectivas diferentes, então eu quero lembrar algumas coisas que eles trazem à tona e conectar com o que eu vou falar hoje. O livro de Reis, ele foca muito, como o nome mesmo diz, no ofício real. Embora tenham sacerdotes, embora tenham profetas, o principal é o ofício real. E como eles foram... A criança vomitou ali, só pra você. Como é que é? A criança vomitou aqui. Tudo bem, para não mandar para lá. Muito obrigado. Terreno minado. Então, existe um foco no ofício do rei. Para quem não está habituado a ouvir isso com frequência, a gente diz que no Antigo Testamento haviam três tipos de ofícios diferentes. O ofício real do rei, o ofício sacerdotal, né, o sacerdote, e o ofício profético, os profetas. Então os três tinham posição autoritativa, isto é, eles recebiam da unção uma autoridade. A unção era o caráter de conceder autoridade para essa pessoa exercer o seu ofício com essa autoridade recebida de Deus, tá? Então, o ofício real é o principal no livro dos Reis. E uma das coisas que mais é enfatizado em Reis foi escrito antes do que Crônicas, é se um rei fez o que era reto ou fez o que era mal perante o Senhor. E o ideal sempre era que o rei fosse íntegro, que fosse reto. Então, Reis destaca muito a integridade do rei. Há uma preocupação em destacar a integridade do rei. Curiosamente, os reis do norte, do reino do norte, todos foram maus. Do reino do sul, tiveram 19 reis da linhagem davídica, dos quais 11 foram maus. Mais da metade. Só 8 foram íntegros. E dos 8, a gente sabe que, dentre eles, inclusive Ezequias, escorregaram no tomate, né? Tiveram algum tipo de momento em que a sua integridade ficou maculada. Então, mesmo no livro dos reis, não tem nenhum rei que assim, puxa vida, esse é íntegro como o Senhor sempre quis. Né? Até os melhores reis acabam ficando aquém da expectativa divina. O livro de Crônicas, a gente já viu, se preocupa com o templo, com a adoração. Uma das coisas que eu não mencionei é que a tradição judaica acreditava que Esdras fosse o autor de Crônicas. A gente não tem certeza disso, faz sentido a ideia, porque foca-se muito nas coisas próprias da tribo de Levi e do cuidado do templo
e Esdras como alguém focado nisso, um escriba que entendia dessas coisas, faria sentido, mas a gente não tem certeza. No entanto, a gente também vê, uma das coisas que eu mencionei, é que a gente vê uma preocupação com a linhagem. A linhagem. Tanto é que Crônicas tem muito genealogia no começo. Eu mencionei isso antes. O primeiro livro das Crônicas, os primeiros capítulos é só nome, porque há uma preocupação em dizer nós temos essa história. Então Crônicas conta uma história inteira que vai de Adão até o momento em que eles estavam vivendo. E por isso é a história de continuidade da promessa de Deus, de que a linhagem de reis, por exemplo, não havia cessado. Então existe essa preocupação de continuidade com o passado que eles haviam vivido. E nesse sentido, a gente poderia dizer que aplicável à realeza, existe esse elemento de legitimidade do reino. Pode reinar aquele que é descendente de Davi, tá? Por último, a gente viu Isaías, e Isaías fala muito do servo sofredor, eu destaquei isso. Ele é aquele que, como ovelha, foi para ser morto e não abriu a sua boca, né? Então, o Messias de Isaías tem seus momentos de glória e de força, mas ele é servo. Ele cuida daqueles que são abatidos, ele consola o seu povo. Ontem mesmo eu mencionei que, como resposta ao capítulo 39, que vem o anúncio do juízo de Deus, o 40 começa assim: consolai, consolai o meu povo. E o Messias vem trazer consolo a um povo angustiado. Então a gente poderia dizer que, num certo sentido, isso não esgota a intenção de cada livro, mas Reis fala de integridade, Crônicas fala de legitimidade do reino, e Isaías fala de serviço, de misericórdia no reino. Eu vou voltar nesses três assuntos, tá? Integridade, legitimidade e serviço, misericórdia. Então agora eu quero ler o texto-chave, e aí a gente vai fazer um panorama da vida de Ezequias com a teologia bíblica em mente, isto é, com a grande história de Deus nas Escrituras em mente, tá? Vamos lá. Cada um lê um verso a partir do 27 até o 33, por favor. Teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância. Proveu-se tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejados. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto, do azeite, e estrebarias para toda caça de animais e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas e abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no coração. Quanto mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estava escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Uma das coisas que eu disse desde o início na nossa introdução sobre como nós estudaríamos a história do rei, eu falei que nós veríamos não focados só na lição de moral que a gente tiraria do rei Ezequias. Lembra que eu falei isso? Eu disse assim, nós não vamos só focar em lição de moral, isto é, só naquilo que nós aprendemos com o que Ezequias fez de certo ou de errado. Por que eu quis focar nisso? Porque eu disse que a história da redenção tem mais a ver com imitar atos bons e não imitar atos maus. Ela é a história de Deus remindo o seu povo. Deus é o personagem principal. Há um aspecto em que toda a história nos ensina isso. Quer ver um exemplo?
Quando a gente assiste uma boa história num filme, numa peça, o que seja, ou lê uma boa história num livro, ela possui mais do que só uma boa lição. Você não sai de um filme ou de um teatro ou termina de ler um livro e diz, nossa, ele ensina uma lição de vida muito boa. Isso pode ser uma coisa que chame a sua atenção, mas não é isso que te prende a um livro. Livros que não contam histórias também têm lições de moral. Então, a razão de histórias nos prenderem é porque, e às vezes nos levam às lágrimas e nos comovem, é porque a gente se compadece do sofrimento do personagem. Isso é um negócio interessante. Existe espaço para lamento, a gente é mexido nas nossas emoções. Nós também podemos ficar no decorrer da história com o desejo de vermos a continuação. Sabe quando você ouve uma história boa e ela termina, mas não acaba? Você fala assim, cara, vai ter o 2 desse negócio aí. Quando é que vai sair o 2? Né? O 2 vai ser muito bom. Quer dizer, quando é que vem a sequência dessa história? O que vai acontecer com esse personagem? A gente tem expectativa, né? Expectativa esperançosa de alguma coisa que vai acontecer. Ou senão, às vezes, terminada a história, a gente é despertado a admirar o seu autor, o seu escritor. A gente louva, a gente diz assim, puxa, que história fantástica. Muito bem escrita, muito bem desenrolada. O que eu quero dizer com esse exemplo? Não tem só lição de moral. Uma boa história desperta lamento, expectativa e louvor. O mesmo com as escrituras. Ela não tem só que trazer lição de moral. Ela desperta lamento, expectativa e louvor. Lamento pelos pecados recorrentes nessa história, né? Então, no caso do Antigo Testamento, ser uma história, ser uma grande história apontando para Jesus Cristo, existem lições de moral, de conduta? Claro que existem, mas tem muito mais do que isso. Se a gente usa o Antigo Testamento só para isso, nós o reduzimos a uma coisa menor do que é. E assim, pouco significativa. Por quê? Porque a história também tem muito pecado e sofrimento que nos conduz ao lamento. Mas também há muitos triunfos e promessas que nos levam a ter expectativa, esperança em relação a coisas do porvir, daquilo que Deus irá fazer em nossa vida. E leva-nos o tempo todo a louvar o autor dessa história, que é Deus. Então eu quero caminhar aqui mostrando inicialmente como a história de Ezequias tem mais do que só lições de moral, mas despertam lamento, expectativa e louvor, tá? Então, deixa eu começar mostrando que Ezequias, no final da sua vida, tem lá um registro daquilo pelo qual ele ficou conhecido. Se você prestou atenção na leitura, falava assim, então esses foram os dias de Ezequias, ele fez isso, ele teve isso, e aí ele foi honrado assim, e seu filho reinou em seu lugar. Isso leva a gente a perguntar assim, pelo que nós somos conhecidos? Se Deus, na sua soberania, levasse você hoje, o que diriam a seu respeito? Né? O que seria emblemático de nossas vidas? Eu quero destacar aquilo que foi emblemático de Ezequias e tentar mostrar como é que o autor, ao resumir a sua vida assim, ele está falando coisas positivas a respeito de Ezequias, sem esconder os seus tropeços. Então, olha como ele resume a vida de Ezequias nesse finalzinho. Primeira coisa, dos versos 27 a 29, a gente vê que Ezequias foi muito rico. Né? Muito rico. Olha o versículo 27, fala de prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos, objetos desejáveis, armazéns, quer dizer, não tinha só pedras preciosas, ele tinha cereal, vinho, azeite, ele tinha animais. O 29 fala que ele edificou cidades, ele tinha numerosas possessões. Rico. Aí você fala, pastor, mas isso aí não é necessariamente bom, tem muito rico pilantra, né? Mas, é bom que você saiba, embora isso não pareça admirável à primeira vista, em crônicas, isso normalmente significa fidelidade a Deus. Quando um rei era um rei de Israel, um rei de Judá, tinha muitas posses, via de regra, isso significava que ele era fiel a Deus. Isso aconteceu com o rei Asa, aconteceu com Josafá e com o próprio Ezequias. Quando eles têm muitas riquezas, é sinônimo de que o Senhor estava com eles. Por quê? Porque na aliança mosaica havia essa promessa de provisão da parte de Deus. Ele disse que haveria abundância de recursos se houvesse fidelidade a Deus. Era uma promessa que ele fez.
Ele queria que o povo cresce, que não precisaria ir para outros recursos para terem abundância. Deus traria abundância. Deus é o dono de todas as coisas. Então, você quer ter abundância de coisas, de bênçãos? Vá para Deus. Isso era o que a lei mosaica queria ensinar. Parênteses, para a gente aprender uma coisa interessante. A gente deveria ensinar aos nossos filhos as mesmas coisas. Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente fala assim, filho, se você quiser conversar com alguém, não precisa conversar com um colega, vem falar com o papai. E não precisa ter vergonha, não. Pode falar. Mas para isso você não pode cair matando na primeira palavra que ele disser. Pai, vou te dizer, pai, eu fiz isso. Aí você fala, não acredito, menino. Aí é lógico que da próxima vez ele vai falar assim, não, eu não vou falar com o pai não, porque ele me detona toda vez que eu falo. O que a gente está querendo dizer com isso? Atenção, a gente está querendo dizer que para certas coisas que ele poderia procurar em outros, você encontra tudo no seu pai e na sua mãe. Você não precisa ir para outro lugar. Isso é didático. Você está treinando a criança a procurar como fonte primária dos recursos que ela precisa os seus pais. Ela não sai de casa para procurar alguma coisa que ela precisa. Ela tem que achar em casa. Olha como Deus está sendo didático com Israel. Ele está mostrando que só tem uma fonte dos recursos que eles precisam. E essa fonte é o Senhor Deus. Você não precisa ir para outros lugares. Não precisa fazer aliança com outras nações. Não precisa buscar riquezas em outros lugares. O Senhor provê tudo que você precisa. Então, esse é um elemento didático da parte de Deus. Quando Deus está fazendo promessas assim, Ele não está prometendo riqueza para todo mundo que é crente. Chega na igreja, a conta fica gorda. Que é o que as pessoas deturpam na teologia da prosperidade. Existe um elemento didático na aliança mosaica. Tudo que você precisa e muito mais você encontra em mim. Deus está falando. Lembra? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele seja glória em Cristo na igreja para sempre e sempre. Amém. Paulo está falando isso aos Efésios para dizer que Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então a gente tem que crer que Ele é a nossa porção. Ele é o recurso final. Então, é por isso que reis que eram íntegros, como Ezequias foi, naturalmente tinham abundância. Deus queria mostrar que Ele era a fonte de toda bênção, de toda dádiva, de todo presente. Então, nesse sentido, quando Ezequias, é terminado o registro dele, fala que ele foi próspero, significa que ele foi fiel a Deus. É parecido com Salomão. Lembra que Salomão, no começo da história, tanto em Reis quanto em Crônicas, a gente sabe que Salomão foi um homem que teve muitas riquezas. Mas Deus deu essas riquezas por causa da sabedoria dele. Quando ele podia pedir qualquer coisa, ele falou, eu quero sabedoria para reinar esse reino tão grandioso que meu pai estabeleceu. Deus falou, tá bom, então eu vou te dar não só sabedoria, vou te dar inclusive muitas riquezas. As riquezas vêm como presente, elas não são merecidas. Elas são dádivas que provêm de um Deus que se agrada da integridade do seu rei, do seu servo. Tá? Então, em Crônicas, quando fala que Ezequias foi rico, é sinônimo de dizer que ele foi fiel. Ele foi fiel ao Senhor como Salomão, né? Esse paralelo que eu acabei de fazer. A sua vida foi fiel. O texto também fala no versículo 30, outra coisa pela qual Ezequias ficou conhecido, que ele tinha... que ele conseguiu um feito de engenharia extraordinário. Leia o versículo 30 de novo, por favor. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gihon e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Tá bom. O que isso significa é que Ezequias fez um túnel, canalizou água. Nós estamos falando de cerca de 700 anos antes de Cristo. Estamos falando de quase 3.000 anos atrás, tá? E isso foi um feito extraordinário de engenharia. Apenas para a sua curiosidade, esse túnel existe até hoje. Ele pode ser caminhado lá na região de Jerusalém. Existe inscrição desse túnel de Ezequias. Ele foi tão extraordinário que ele dura até hoje. Ele continua presente como um testemunho desse feito extraordinário. Então é por isso que, como poucos reis, é destacado o que ele foi capaz de fazer. O seu poder, a sua glória, o seu domínio. Mas, ao mesmo tempo que canalizar as águas para
para dentro da cidade, para um certo lugar da cidade, foi sinônimo de domínio, também foi sinônimo de cuidado para com o povo em tempos de ameaça. Lembra que eu falei que ele tapou as águas para proteger o povo do ataque de Senaqueribe? Eu até falei que a maneira como ele fez não parece ter sido inteiramente santa, porque Isaías critica isso. Mas não significa que o ter feito não tenha sido um cuidado para com o povo. Assim como a gente peca quando nós não confiamos no Senhor, mas a gente sabe que nós estamos fazendo certas coisas para o bem da nossa família. Digamos que o marido trabalhe duro e ele fala assim, pastor, estou trabalhando duro, não estou indo na igreja, mas é para dar para minha família o que é melhor. O amor dele pode ser deturpado, mas ele ainda tem cuidado para com os seus. O que eu quero dizer é que ele é passível de correção na sua maneira deturpada de amar, mas ele tem cuidado para com os seus, tá? É que ele não sabe ordenar isso debaixo de cuidado para com Deus e amor para com Deus. Mas o meu ponto é dizer que quando ele trouxe as águas para dentro de Jerusalém, ele está mostrando um cuidado para com o seu povo, tá? Ele está sendo pastor, aquele que leva as ovelhas para as águas tranquilas. Ele lhes concede, então, maneira de sustentar, né, de serem sustentados em vida. Outra coisa que é dita no versículo 32, fala de outros atos de Ezequias, outras obras de misericórdia. Está vendo o início do 32? Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia pode ser traduzido também por atos de fidelidade. A ideia é que Ezequias se mostrou tanto amoroso para com Deus, quanto amoroso para com o próximo. E é por isso que ele foi honrado de forma singular. Ele foi honrado de forma marcante. No versículo 33, fala que todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. Foi meio que parecido com a morte do Ayrton Senna, assim, para quem é antigo e se lembra, sabe que todo mundo quer visitar. Aqueles funerais assim que milhares e milhares de pessoas fazem fila para ir lá prestar a sua homenagem. Ezequias parece ter sido um rei desse jeito, isto é, ele foi um rei honrado de maneira, né, diferenciada. Outros reis também receberam honrarias assim, mas poucos. Em Crônicas, talvez só Asa e Josias tenham recebido honras semelhantes à de Ezequias. Os três acabam sendo destacados. Por que eu estou falando disso? Porque Ezequias é o contraste de um outro rei que aparece em Crônicas. Volta a sua Bíblia um pouquinho para o capítulo 21. Alguém leia o verso 20. Fala do rei Jeorão. Olha o que é dito do rei Jeorão no final da vida dele. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de se saudade. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Olha só, ele foi sem deixar de si saudades. Foi sepultado, mas não nos sepulcros dos reis, por causa da sua maldade. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele é um exemplo de alguém que terminou sem honra nenhuma. Ele foi sem deixar saudades. É uma frase triste, forte, acerca de alguém que tinha a faca e o queijo na mão, porque ele era rei de Judá. E, no entanto, não foi íntegro, não é? Então, quando essa honra é atribuída a Ezequias, significa que ele é um rei que seguiu o caminho do Senhor, e quem segue o caminho do Senhor, o Senhor o honra. Mas, deixa eu fechar essa sessão dizendo o seguinte: se a minha se a minha palestra terminasse aqui, ela ia ser exatamente o exemplo daquilo que eu tenho dito que nós não podemos fazer, que é só lição de moral. Que é mostrar Ezequias e dizer, olha como Ezequias foi bom, vamos ser como Ezequias. Existe espaço para nós imitarmos personagens santos do Antigo e do Novo Testamento? Claro que sim. A Escritura fala de imitar a fé dos nossos líderes. Ela fala de ser semelhante a Cristo em vários aspectos, não é? Paulo fala ser de meus imitadores. Existe espaço para isso nas Escrituras. Existem exortações para que a gente siga os exemplos dos homens e mulheres santos. Só que Ezequias faz parte de uma história maior. Ezequias não pode ser usado, assim como nenhum outro personagem, não pode ser usado só para a gente fazer uma aplicação pobre do tipo assim, seja como ele nessa área. Você vai dizer, pastor, mas isso é errado? Não é errado, é limitado.
E se é só isso que a gente faz, o que eu disse no começo dos nossos estudos aqui é que a gente não é muito diferente das boas lições de moral que programas infantis trazem para suas crianças. Né? Se a gente ensina apenas conduta, nós o fazemos com a tendência e a possibilidade de sermos legalistas. Presta atenção. Se todas as vezes que você lê a Bíblia com seus filhos, com seus netos, sempre redunda em o que você tem que fazer, então você está ensinando para ele que a Bíblia tem tudo a ver com o que você tem que fazer. Isso é legalismo. Porque a Bíblia tem muito mais sobre o que Deus faz por nós, antes do que o que você tem que fazer por ele. Primeiramente, a Bíblia é sobre o que Deus fez por nós. Mas se tudo que você conta para as crianças é o que você tem que fazer, tá vendo, menino? É por isso que tem que obedecer o papai e a mamãe. Tá vendo, menino? É por isso que não pode desrespeitar o coleguinha. Tá vendo, meu filho? É por isso que o papai e a mamãe falam. Tem que olhar dos dois lados antes de atravessar a rua. Todas essas aplicações, elas são possíveis. Não estou dizendo que a gente não tem que dizer essas coisas aos nossos filhos. Mas se vida espiritual é cuidar só de regra, então a gente cria gente legalista. Cristianismo é sinônimo de eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Deus olha para mim e faz joia. É o que o farisaísmo ensinava. Sem a gente perceber, nós nutrimos pequenos fariseus em casa. Porque a gente ensina para eles o tempo todo o que fazer, o que fazer, o que fazer, antes do que ensiná-los o que Deus fez e ainda faz por eles. Esse é o Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Por quê? Porque agora, no resto do meu tempo, eu quero mostrar como existe muito mais acerca da história de Ezequias que não tem a ver com Ezequias. Até porque Ezequias é frustrante. O finalzinho da história dele, como a gente viu, não esconde o seu erro. O verso 31 fala que ele, quando foi visitado pelos embaixadores da Babilônia, o seu coração foi provado e ele conheceu o seu coração. A gente falou dessa história ontem. Então aqui é o resuminho da sua queda, tá? Da sua maior queda, do seu orgulho. Então, no final da história de Ezequias, a gente tem um testemunho do autor de Crônicas, de que até o mais glorioso e honrado dos reis não é 10. Ele não é 10. Ele não é perfeito. Ele não ele não permanece infalível. Ele também cai. Isso o torna igual a todos os demais reis da história de Israel. Todos têm falhas morais. Ainda que Crônicas esteja registrando os atos bons e retos deles, todos têm falhas morais, um após o outro. Além disso, eu vou dizer uma coisa que parece óbvia e parece que não tem nada a ver, mas tem. Todos os reis morrem. Aí você fala, sim, mas e daí? A verdade é que não tem nenhum que permanece no trono para sempre. Uma coisa implícita no ensino de Reis e de Crônicas é que vem rei, vem rei, vai rei, e nenhum fica. Todos se vão. Todos morrem e dão lugar a outro. E Ezequias é o maior exemplo de total impotência com respeito ao seu reinado. Por quê? Quando ele morre, vem um rei no lugar dele que é o pior da história de Judá. O seu próprio filho. Olha que frustrante. O seu próprio filho foi o pior rei da história de Judá. O pior. A ponto de alguns trechos da Escritura falarem que o cativeiro babilônico foi por causa de Manassés e dos seus atos maus. Isso é um outro testemunho da total impotência de Ezequias. Ele foi um grande rei, mas ele foi tão limitado e impotente. Não tem condições de conduzir esse reino às suas glórias maiores. Né? Nem o grande Ezequias era o esperado descendente de Davi, cujo trono seria estabelecido para sempre. Então, esse tipo de perspectiva, esse contínuo falhar dos reis, e o morrer e entra outro, e não ter muita estabilidade e integridade, porque depois de um rei bom vem um rei mau, aí você fala, puxa, a vida estava indo bem, aí vem um rei bom e você fala, ufa, mas aí vem 3 maus, aí você fala, não acredito, esse negócio não vai para frente. A gente dá um passo para frente e 2 para trás. A história de Judá é assim. Até que vem cativeiro babilônico, mostrando que ela não está numa escada ascendente, mas infelizmente sempre descendente. A história é triste. É por isso que eu falei que, além de lição de moral, essa história deve produzir lamento. Eu imagino que o povo, lendo essa história, deveria
em alguns momentos, chorar, ter tristeza. Porque tudo aquilo que Deus prometeu, o povo não conseguia fazer. Tudo aquilo que Deus disse assim, ó, a lei do Senhor ela é boa, ela é santa, mas rei após rei, né, geração após geração do povo falhava, tropeçava. É por isso que ela é motivo de lamento. Mas, em meio a esse lamento, em meio às falhas, nunca deixa de haver um raio de esperança. Eu falei disso no primeiro dia. Ezequias é um exemplo de raio de esperança. Depois de um rei mau como Acás, vem Ezequias e faz o que ele faz. Todo mundo fala assim, uau, eu acho que agora que o reino vai. Mas aí passa Ezequias e, puxa, não foi dessa vez. Aí vem rei mau, e vem Josias. Aí você fala, agora vai. Aí depois vem 4 reis maus e o cativeiro babilônico. Deus nunca deixa morrer uma expectativa de um descendente de Davi diferenciado. Isso continua permeando toda a história da monarquia e é por isso que sempre existe uma expectativa de um futuro melhor. Que é uma das coisas interessantes que a gente aprende com Lamentações de Jeremias. Sabe aquele livrinho pequeno da Bíblia? Por que ele é bem denominado de Lamentações? Todo mundo esperava um futuro glorioso para Israel, para Judá. Porque as profecias falavam disso. Isaías, por exemplo, falava de um novo céu e uma nova terra que Deus iria construir. Tudo aponta para um futuro glorioso. E eles achavam que Jerusalém seria intocada. Mas o cativeiro babilônico foi a maior prova de que ela não era impenetrável, ela não era indestrutível, ela foi destruída. É por isso que Jeremias escreve um livro de lamentos, porque ninguém esperava essa. A história, ela foi descendente, mas ela precisa gerar algum tipo de expectativa. Então, olha que interessante, o próprio Jeremias... Isso é comum em vários profetas. Aprenda uma coisa muito legal dos profetas. Os profetas que foram contemporâneos dos reis, tentando corrigir as falhas dos reis, tentando alinhá-los no caminho do Senhor, eles frequentemente gastam os primeiros, não é sempre, não é regra, mas é comum eles gastarem os primeiros capítulos dos seus livros só chicote. Mas eles sempre terminam com uma palavra de esperança. Se você for olhar alguns profetas, vou dar exemplo de livros mais fáceis de ser entendidos. Ezequiel, do capítulo 1 até o 33, é quase o tempo todo chibata. Chicote. No 33, a gente sabe que Ezequiel ficou sabendo da destruição de Jerusalém. Dali em diante, quase toda a profecia de Ezequiel é encorajadora. É ali que tem as palavras mais lindas de Ezequiel, que fala da nova aliança, fala que Deus ia colocar um espírito, ia imprimir as leis no coração, ia dar um coração novo, ia fazer um novo templo, tudo glorioso, encorajando o povo. Depois que o povo foi quebrantado com o cativeiro babilônico, tinha a esperança de que Deus iria restaurar. Mesma coisa com, se eu olhar um profeta Oséias. Oséias fala da história triste de infidelidade do povo, mas no finalzinho tem uma palavra boa. Miqueias ataca a falta de cuidado do povo para com o próximo e a desigualdade social, mas no finalzinho fala que os nossos pecados são lançados nas profundezas dos mares. E tem uma promessa de perdão. Você vai ver isso em vários profetas, tá? Amós é de arrebentar, ele detona todo mundo, fora e dentro de Israel. No finalzinho ele tem uma palavra de esperança, no capítulo 9. Quase todo profeta é assim. Você enxerga constantemente a confrontação do pecado, lamento, mas nunca sem deixar o povo com esperança. Ele tinha que resgatar esse senso de esperança. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a história do reino, no certo sentido, a história de Ezequias, ela produz lamento, porque ele foi um rei bom, mas morreu. Mas toda vez que vem um novo rei, existe a expectativa de que ele vai conduzir o povo ao grande reinado. O que a gente percebe é que nenhum deles acerta, e é por isso que a história inteira aponta para Jesus Cristo. Eu fico tentando imaginar como deve ter sido gostoso aprender teologia bíblica com Jesus no caminho de Emaús. Né? Jesus começou a fazer uma passeada pelas escrituras dizendo assim, ó, sabe isso aqui? Ó? Isso aqui apontava para o Messias. Sabe isso aqui? Ó? Aí os caras deviam estar ouvindo assim, empolgados com esse mestre. Nunca ouvi tipo falar desse mestre, não sabia quem é esse mestre. Depois lá na frente, que os olhos foram abertos, eles falaram, é Jesus, como é que a gente não viu?
né? Mas até então eles estão fascinados. Esse mestre está mostrando muita coisa que apontava para o Messias, apontava para Jesus Cristo, né? Porque a história inteira leva para Jesus, e é por isso que o Novo Testamento está repleto de louvor, porque tudo culmina nele, tudo atinge o seu clímax na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu falei de lamento, expectativa e louvor. Por quê? Olha só, quando cada um dos ofícios encontra falhas, reis, profetas, sacerdotes, Jesus Cristo vem ser o exemplo perfeito de rei, de profeta e de sacerdote. Eu quero focar na sua realeza para ir para a última parte do nosso estudo. Eu quero mostrar agora coisas que conectam com o que eu falei logo no início hoje. Ao invés de terminar com a leitura de um texto do Novo Testamento, eu quero terminar com a leitura de um texto do Antigo Testamento, mas que aponta para realidades cumpridas em Cristo. Abre em Deuteronômio 17. Por que esse texto é legal? Por que esse texto é importante para a gente? Esse é o texto que mostra que Deus havia providenciado uma diretriz para Israel, caso Israel tivesse reis, como as outras nações. Na época em que Moisés escreveu o Pentateuco, isso, né? Na época que ele está escrevendo a lei do Senhor, não tinha rei, tinha Moisés, ele não era considerado rei, era um líder, mas não era rei. Depois veio Josué, não era rei, era líder, sem dúvida, mas não era rei. Depois de Josué vieram os juízes, que eu disse que não são juízes da nação toda, mas parecem ser juízes locais. Às vezes reinavam de forma simultânea, um numa região, outro na outra. Então o tempo todo não tem rei, até que vem o período da monarquia, depois dos juízes. Como é que o rei devia se portar? Então agora eu quero ler a Deuteronômio 17 e a gente vai olhar para alguns aspectos desse texto. Olha só. A partir do versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os seus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Olha só, algumas coisas interessantes aqui, que a gente vai estudar devagarzinho. Eu quero mostrar como esse texto aqui aponta para o rei ideal, mas até os reis ideais vão ficar aquém do padrão estabelecido na lei. E só um vai cumpri-la de forma perfeita. Todos os reis falham e culminam nos cativeiros assírio e babilônico. Por isso que Deus tem que enviar um rei distinto. Olha que curioso. No versículo 15, fala que o rei tinha que ser, no final do verso 15, fala assim, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Para ser rei legítimo, ele tinha que ser um dentre eles. Por isso que era necessário que Jesus Cristo se fizesse homem e nascesse em Belém da Judéia e fosse um dentre eles. Embora ele tenha sido desprezado como rei, lembra? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele era um deles. Ele vai apelar para a sua realeza porque ele é um deles. Então ele tinha que ser um dentre eles e Cristo cumpre isso. Mas agora eu quero mostrar 3 aspectos de Jesus Cristo que estão nesse texto aqui, que apontam para Jesus Cristo, que mostram que ele foi o exemplo supremo disso. Eu quero falar de 3 categorias que têm a ver com o que eu disse no começo de Reis, Crônicas e Isaías. Quero falar de domínio, de integridade e misericórdia. Domínio, integridade e misericórdia. 3 coisas que, de certa maneira, Reis, Crônicas e Isaías nos ensinam. Eu falei que Reis aponta para a integridade, Crônicas para a legitimidade do governo, do domínio, e Isaías fala do servo sofredor que é misericordioso. Então, eu quero falar desses 3
para mostrar como os reis em alguma medida apontavam para isso, inclusive Ezequias, mas ninguém o cumpriu como Cristo Jesus. Olha só que interessante, vamos começar com domínio, tá? Domínio. Nas Escrituras, domínio sempre é algo recebido de Deus. É uma autoridade derivada, nunca conquistada, nunca. Quando o homem é criado, fala assim, que sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Está lá em Gênesis 1. No Salmo 8 fala assim, que é o homem para que dele te lembres? Aí mais à frente vai dizer assim, deste-lhe domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus. A ideia é de que Deus deu domínio. Por quê? Nas Escrituras, domínio nunca é algo conquistado. Todas as vezes que alguém conquista domínio de outro, é usurpação. Ele tem que receber do Altíssimo. Tá? O mesmo era verdadeiro acerca do rei de Israel. Olha que interessante no versículo 15, novamente. O início do verso 15 fala assim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Quem é o rei legítimo? Aquele que Deus coroa. O rei legítimo não é escolhido na cabeça do povo. Por isso que Saul não é considerado um rei legítimo. E a história de Israel é a história sobre a linhagem de Davi, porque Davi é o escolhido de Deus. Tá? Não é que Davi é sem pecado, claro que não. Não é que Saul é só maldade, também não. Mas Saul não é o escolhido de Deus. Ele não é o escolhido de Deus e Davi era o escolhido. Então, isso ensina um princípio. Por isso que quando Jesus Cristo se apresenta como rei, ele faz questão de enfatizar, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em Filipenses 2 fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou com o nome acima de todo nome. Tá vendo? É sempre derivado. Em Lucas 22 ele fala assim, o Pai me confiou um reino. Ele recebe. Ele nunca usurpa. Ele sempre recebe. E nesse sentido ele é um rei que vai com autoridade, com legitimidade fazer a sua missão, que era colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Inclusive, teve momentos em que Jesus mostrou o que significava a chegada do reino. Você lembra daquela história em que ele está expulsando demônios, e aí alguém fala assim, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Quer dizer, ele faz isso porque ele tem um poder aí, magia negra, ele é do mal. Aí ele fala assim, gente, presta atenção. Se eu faço pelo poder de Beelzebul, então a casa do inimigo está dividida. Porque tem Beelzebul lutando contra os demônios. Mas se eu faço pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado. O que significa a chegada do reino de Deus? É a chegada do rei. É por isso que João Batista, mesmo sendo tão íntegro, Jesus fala que ele foi um homem fiel. Ele diz assim, vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele tenta mostrar a honra desse rei. Ninguém viu, porque ele nasceu numa estrebaria, porque ele era filho de carpinteiro. Ele não parecia tão pomposo assim. Mas João Batista disse, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Então, ele vem como alguém que estabelece o reino porque ele chegou. O estabelecimento do reino tem a ver com a chegada do rei. E a chegada do rei significa domínio. Então, quando ele domina sobre os demônios, mostra a sua vitória. Outra coisa muito curiosa também é que a gente leu aqui que Ezequias ele demonstra maestria sobre a engenharia fazendo túnel, né? Canalizando a água para dentro da cidade. O Salvador foi aquele que mostrou isso de forma extraordinária e miraculosa. Ele é o controlador das águas. Você já parou para pensar que alguns dos milagres de Jesus Cristo foram de propósito semelhantes aos milagres do Antigo Testamento para ele mostrar que ele era igual a Deus? Presta atenção. Deus fez pão cair do céu, ele multiplica pão. Deus abre as águas do Mar Vermelho e do Rio Jordão e ele controla as águas. Por que as águas? Por que o pão? Por que não outra coisa? Porque ele queria mostrar que ele era o mesmo Deus. Controlador do pão e da água. Controlador da natureza. Então ele é quem exerce domínio de um jeito espantoso. Todo mundo queria um rei dominador. Aí, de repente, eles estão no barquinho lá e tem um homem dormindo, e tem uma tempestade, e Jesus vem e controla a tempestade. Aí eles perguntam assim, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem.
ele está falando de um domínio. Eles estão acordando e aprendendo sobre um domínio de Jesus Cristo. Então, os seus milagres revelaram o seu domínio sobre a criação. E eu mostrei num outro dia, até quando ele morreu, ele se mostrou vitorioso. Lembra quando a gente leu Colossenses 2,15? Eu falei assim que Jesus foi despido na cruz, ele foi zombado, ele aparentemente foi derrotado. É isso que as pessoas viam. Mas Colossenses 2,15 mostra o inverso. Ele despojou principados e potestades, ele expôs eles ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. Então, o inverso. O que acontece aqui é que Jesus Cristo mostra a sua vitória, o seu domínio na sua morte, ressurreição e subida para sentar à destra do Pai. Então, o elemento de domínio que os reis deviam demonstrar, e Ezequias demonstra em alguma medida, ainda é apenas sombra do grande rei. Apenas sombra do grande rei. Porque tem momentos em que ele está completamente vulnerável e ele precisa da ajuda do Senhor para com Senaqueribe. É nesses momentos que até os grandes reis, como Ezequias, se mostram frágeis e eles precisam de um outro rei maior. Ezequias, portanto, é apenas sombra do grande rei. Veja o segundo ponto, integridade. O rei, voltando lá em Deuteronômio 17, olha o que diz no versículo 18 a 20. Fala que o rei, quando se assentar no trono, ele deveria escrever para si um traslado desta lei num livro. Isto é, ele deveria ter a lei do Senhor consigo, o verso 19 fala. E nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. O verso 20 fala que não devia desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A história de Reis e Crônicas mostra constantemente como os reis estão quebrando a lei do Senhor. Acaso o pai de Ezequias até fechou o templo. Posteriormente a Ezequias, Manassés e outros reis maus, eles esconderam o livro da lei, a ponto de Josias descobrir o livro da lei. Adivinha onde que estava? No templo. Aí você fala, onde mais? Mas olha que cegueira absurda. Eles tinham perdido de vista a lei do Senhor. Estava no templo, né? E aí, durante o reinado de Josias é que se descobre. Então, os bons reis, os reis retos, como Ezequias, como Josias, eles voltam-se para a lei. Lembra que Ezequias restaurou muita coisa conforme Davi, conforme o que tinha sido estabelecido antes, na adoração, no culto. Mas, ainda assim, é em medida limitada. Em medida limitada. Por quê? Porque todos os reis se desviam em algum momento, ou para a esquerda ou para a direita. Apenas Cristo é o perfeito cumpridor da lei. Quer ver um exemplo em que ele se mostra perfeitamente diferente dos demais reis? É porque todos eles, até os bons reis, normalmente fazem aliança com alguma outra coisa, mostrando que eles caem em temor de homens e em idolatria. Cristo é o único que é fiel à vontade do seu Pai até o fim. Aquilo que em teologia a gente chama de aliança da redenção, pacto da redenção. Ele é fiel à promessa que o seu Pai lhe fez, né? Então isso mostra a sua integridade, tá? Ele foi fiel, enquanto reis bons como Davi, Josafá e Ezequias se mostraram infiéis, Cristo foi íntegro, o íntegro mediador que encarna perfeitamente a presença de Deus com o seu povo. E o terceiro ponto, a misericórdia. Eu falei de domínio, falei de integridade e misericórdia. O texto de 2 Crônicas que a gente leu fala das obras de misericórdia de Ezequias. Elas também são apenas sombra da misericórdia de Cristo sobre enfermos, leprosos e marginalizados. Lembra que Cristo tinha um deleite em andar com miseráveis? Né? Nosso Salvador sabia também participar de festas. A gente tem momentos em que a gente enxerga isso nos evangelhos. Mas parece que o foco da sua vida era estar com pessoas desprezadas, com pessoas miseráveis. É por isso que sempre gente doente, os leprosos, os marginalizados como meretrizes, como publicanos, são os que estão com Jesus Cristo. Ele parece que tinha prazer de ficar com gente não tão prazerosa assim, tá? Isso mostra a sua misericórdia. O que é misericórdia? É você se condoer com a miséria do outro, a ponto de você buscar sanar algum tipo de necessidade que o outro tenha.
Cristo é o exemplo perfeito disso. Agora é que a gente vê que Salomão e outros reis pecaram, até reis bons, retos em alguma medida, pecaram nessa área e não foram como Cristo. Por quê? Quando Salomão reinou, Salomão foi um rei, possivelmente o rei mais rico de toda a história. Mas, eu não sei se você lembra desse detalhe, quando Salomão morreu e veio seu filho Roboão para reinar, os mestres, os conselheiros do rei, chegaram para Roboão e falaram assim: Roboão, o seu pai Salomão, ele cobrou muito imposto. O negócio estava pesado. Para construir templo, para fazer tudo que fizeram, o negócio estava muito pesado. Dá uma amaciada aí, uma diminuída nos juros, nos impostos, que você vai ganhar o povo. O povo vai dizer: puxa, que rei misericordioso. E aí Roboão não ouviu essa recomendação dos homens sábios. Ele achou que isso seria um sinônimo de fraqueza. Então ele resolveu apertar mais ainda e acabou rachando o reino. O que isso exemplifica é que Salomão, com toda a sua sabedoria, assim como Ezequias, com toda a sua integridade, nem sempre foi correto na administração das riquezas. Lembra que Ezequias mostrou tudo para Merodach e Baladã? Para mostrar como ele era um bom aliado na guerra contra a Síria? Todos eles se mostraram maus administradores das suas riquezas. E Deuteronômio 17 fala disso. Olha o verso 16 e 17. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo do Egito para multiplicar cavalos. Verso 17 fala: não multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem se multiplicará prata ou ouro. Quer dizer, há uma preocupação em que o rei não se torne muito diferente dos demais. Por quê? Porque ele precisa servir os demais. Ele precisa entender que ele não está acima, ele é servo dos outros. Essa é uma preocupação constante, ele tem que cuidar dos outros, ele não pode se sobrepujar sobre os outros, tá? E aqui Jesus Cristo é o exemplo perfeito, né? Ele é aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, eu já citei esse texto antes, e que veio para servir de forma humilhante os seus irmãos. Ele foi aquilo que nem Salomão e nem Ezequias conseguiram fazer com suas riquezas. Então, o que eu estou dizendo nessa história toda é o seguinte: quando a gente estudar o livro dos reis, o livro de crônicas ou o trecho de Isaías, seja o rei Ezequias ou outro rei, todos eles, acertando ou errando, ficam abaixo do grande rei. São, no máximo, na melhor das hipóteses, no ápice da sua retidão, são apenas sombra do grande rei. E eu quero que a gente aprenda a contar as histórias não só para as crianças, mas para os adultos, para que eles enxerguem uma história como a do Antigo Testamento, como a de Ezequias ou qualquer outra, sempre indo a Jesus Cristo, sempre levando a Jesus Cristo. Seria fantástico se os nossos meninos fizessem aquilo que nós não aprendemos a fazer desde novo. A olhar para uma história como a de um rei e dizer assim: mamãe, mas rei mesmo é Jesus, né? Ah, mas olha como Ezequias foi misericordioso. Ah, mas eu acho que misericordioso mesmo é Jesus, né, mamãe? Ah, mas olha como Ezequias foi um rei reto. Mas ele não pecou, mamãe? Pecou, minha filha. Mas todo mundo peca. Errar é humano. Não fale bobagem. Errar não é humano, o Salvador é humano. E ele não erra. Ele não peca. É verdade que errar é humano. Errar é pecaminoso. Um dia nós seremos plenamente humanos e não erraremos mais. Mas a gente fala coisas sem pensar, não é? Porque nós não estamos habituados a levar nossos meninos, meninas, nossos jovens e adultos a enxergarem essa história apontando para Cristo Jesus. Então, o que eu quero que você aprenda a fazer, e essa é a minha expectativa, e se valer para isso, valeu. Não precisa valer mais nada, mas isso já vale. Se você conseguir sempre ler as Escrituras e ter encanto maior pelo Senhor Jesus Cristo, né? Louvor, lembra que eu falei? Uma história não só ensina moral, mas ela leva você a se entristecer. A gente lê a história dos reis e vê os pecados e lamentar. Mas ter a expectativa de que vem um rei melhor pela frente. E no final da história, quando perceber que esse rei é Jesus Cristo, louvar o autor da história. Louvar o compositor dessa grande peça, né? dessa grande sinfonia que termina de maneira tão majestosa. Isso vale não só para a gente ler a Bíblia, atenção,
vale para a gente ler a nossa história. Essa vai ser a minha última aplicação e eu vou terminar. Não vale só para a gente ler a Bíblia. Atenção, porque isso é importante. Se num certo sentido a expectativa do povo no Antigo Testamento era da chegada de Jesus Cristo, e enquanto Jesus Cristo não chega, as coisas aqui são imperfeitas, a mesma coisa pode ser dita da nossa vida aqui antes da chegada de Jesus Cristo uma segunda vez. As coisas aqui na igreja podem ser retas e íntegras, mas sempre sombra do grande rei. Sempre. Pastor, pode ser uma bênção, mas sempre apenas sombra do grande rei. Só, no máximo, na melhor das hipóteses, sombra do grande rei. As coisas aqui ainda são imperfeitas. A gente tem expectativa de que a igreja vai... Nossa, esse ano vai virar. E aí o ano não é tão bom assim. E a gente lamenta. Por quê? Porque começam a surgir muitos pecados e muita impureza e muito orgulho. Mas você tem que nutrir a expectativa da chegada do grande rei. E à medida que as coisas da Escritura vão se cumprindo e o cuidado de Deus vai sendo mostrado, você tem que louvar o Senhor da história. Então, você consegue entender por que quando o Apocalipse fala dos que estão diante de Deus, ou do final dos tempos como sendo sempre louvor? Por isso que tem muita música em Apocalipse. Eles estão enxergando a história inteira. Eles estão vendo a concretização das promessas. E é por isso que eles estão cantando, louvando. Porque essa é a reação normal quando você fica estupefato com a história. Então, talvez você tenha dificuldade de enxergar isso nas Escrituras, que você já conhece o final das histórias. Eu costumo dizer assim, quando você lê uma história bíblica, você não fica encantado com o meio dela, porque você já sabe o que vai acontecer. Mas no final da sua vida, ou melhor, no decorrer da sua vida, você ainda não sabe o que vai acontecer. Não sabe. E Deus não promete te dizer. Por isso que o cuidado que você tem que ter agora é de, sabendo o final, vivenciar como peregrino, lamentando os seus pecados, os pecados da igreja, os pecados daqueles que não temem o Senhor, gerando expectativa pela redenção de todas as coisas e no final da história louvando o autor da história. Eu espero que isso seja despertado em você, que você aprenda a ler as Escrituras e que isso te ajude a entender a sua história. Tá? Não é só para você entender essa história, é para você entender a sua história a partir dessa história. Então, muita coisa que a gente disse de lamento, expectativa e louvor, que aplicou-se a um fiel do Antigo Testamento, aplica-se a você, em relação à chegada do grande rei. Agora, quando você for amanhã, né, cuidar das suas coisas, trabalho, casa, negócios, qualquer coisa, e você começar a enfrentar as dificuldades dessa vida, você vai dizer, ô Senhor, o lamento começou rapidinho, só chegar de volta de Caldas Novas. Mas é mesmo. Esse mundo é repleto de frustrações, de lamento. Mas esses lamentos não podem nos derrubar, porque eles são contrabalanceados com a expectativa de tempos melhores. Mas essa expectativa precisa ser sempre voltada para Cristo, não para aquilo que Deus vai te dar daqui a um mês, se você investir bem. Ou daquilo que Deus vai te dar daqui a um ano, se você receber um segredinho de Deus, onde você deve trilhar. Não é esse tipo de expectativa. É a expectativa do que Deus faz com você por causa de Cristo Jesus. Tá bom? Vou orar pedindo que Deus nos ajude a não só enxergar essa história de Ezequias dentro da história do grande rei, mas que a gente ajudasse as pessoas ao nosso redor. Eu queria muito que você aprendesse essas coisas. Eu tenho lutado por aprender e ensinar essas coisas, porque eu quero que os meus meninos sejam melhores do que eu. Eu quero que os meus filhos saibam fazer isso melhor do que eu fiz. Eu quero que eles saibam conectar as coisas mais rapidamente do que eu conectei. Para que a próxima geração seja mais sábia do que a minha. Eu tenho essa expectativa. Mas para isso eu preciso ensiná-los a palavra dia sim, dia não, dia sim, dia não. Né? Ou melhor, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Preciso ensinar sempre. Vamos orar. E eu quero orar pelas igrejas aqui representadas, para que Deus abençoe os pastores, os presbíteros, aqueles que ensinam, e abençoe vocês, pais, ensinando as crianças. Tá?
O ensino das crianças não deve ser restrito aos tios e às tias que estão com eles lá agora. Vocês devem ser os principais mestres dos seus filhos. Repleto de conhecimento da palavra, vocês devem transmitir à próxima geração. É isso que eu espero. Vou orar por isso. Senhor, estamos chegando ao fim das palestras e em breve ao fim desse retiro. Pedimos que a história de Ezequias seja apenas um exemplo de como nossas histórias se encaixam numa história maior. A história do grande rei, Jesus. Queremos que essa história de Jesus seja o nosso esteio, o nosso fundamento, o nosso baluarte. Queremos estar calcados e protegidos nessa história para as dificuldades que enfrentamos nesta vida. Certamente nós voltaremos para as nossas atividades normais e teremos algumas frustrações de imediato. Estaremos abatidos por várias coisas. Passaremos por tempo de lamento por causa dos nossos pecados ou por causa de pecados de outros que nos afetam. E aí nós somos fadados, Senhor, estamos quase sempre fadados à depressão, à frustração, a não ser que o Teu Evangelho volte a revigorar-nos com a esperança de Deus em Cristo. Por isso queremos que Teu povo seja sempre ávido a ouvir boas novas de esperança. Sempre ávido, sempre desejoso de ouvir mais sobre Cristo, sobre como Cristo nos faz ter uma vida vitoriosa. Nele temos toda a sorte de bênçãos. Ensina-nos a viver nessa vida aqui, aguardando a chegada, a nova chegada do grande rei. Ensina-nos a ter nossos olhos lá na frente e a vivermos aqui com expectativa correta, apropriada. Ajuda o teu povo a ensinar a próxima geração. Pedimos em favor dos pastores, dos presbíteros, diáconos, dos oficiais, e também dos pais, para que cuidem daqueles que estão sob o seu pastoreio. Todos que exercem algum tipo de influência sobre a próxima geração têm responsabilidade grande em suas mãos. Pedimos que o Senhor os torne aptos, hábeis, a fazerem enxergar a grande história apontando para Jesus Cristo. Que o encanto deles seja ler esse livro de novo, de novo, de novo e de novo e enxergar mais e mais de Cristo. E se encantarem pela pessoa de Jesus e serem despertados ao louvor. Pedimos que essas coisas sejam presentes na vida da tua igreja para que ela seja uma igreja peregrina que aguarda a consumação das coisas. Que é colocada nos trilhos com respeito à sua missão aqui e agora, sem perder de vista aquilo que Deus há de fazer no futuro. É isso que nós esperamos. Da igreja de Bereia, de Jardim Goiás, das demais aqui representadas. Senhor, cuida de cada comunidade aqui presente, aqui representada, para que sejam bem pastoreados pelo Supremo Pastor, por intermédio dos pastores que aqui estão, por intermédio dos seus servos que têm se colocado em tuas mãos. Pedimos em favor destas igrejas, em favor dos conselhos, em favor dos membros, que sejam igrejas que multiplicam dentro de um evangelho sadio, de uma pregação robusta, de um bom ensino. Senhor, cuida de nós, à medida que encerramos e voltamos para os nossos lares. Pedimos essas coisas, no nome do grande Rei Jesus. Amém.